Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de Física, volume 1 do livro do Halliday, capítulo 4, exercício número 48. Vamos ao enunciado. Na figura 4.41, uma bola é arremessada para o alto de um edifício, caindo 4 segundos depois a uma altura h igual a 20 metros acima da altura de lançamento. A trajetória da bola no final tem uma inclinação θ igual a 60 graus, em relação à horizontal. Letra A. Determine a distância horizontal D coberta pela bola. Quais são? Letra B. O módulo e C. O ângulo em relação à horizontal da velocidade inicial da bola. Bom, temos aí um movimento balístico, ou seja, um movimento em duas dimensões, em x e y. Então vamos começar aí colocando um referencial. Então vou colocar aqui de onde parte a bola, tá? Que seria a partícula, e vou colocar o meu referencial exatamente aí, sendo que eu vou ter o y para cima e vou ter o x aí para frente, tá? Ou seja, aqui é o zero. Aí temos que essa bola parte com uma determinada velocidade numa certa inclinação. Vou colocar aqui a velocidade V0 numa inclinação θ0, tá? Ela é lançada e cai aqui neste ponto, tá? Que eu vou considerar ponto 1, que ele diz aí que demora um tempo t1 de 4 segundos. Então, 4 segundos para chegar nesse ponto. Aí ele nos dá aqui uma altura h, ou seja, y1 é igual à altura h. Tá? É a posição atingida em relação ali ao meu referencial. Ele dá um θ0, ou seja, nos dá a direção de onde está a velocidade nesse ponto. Vamos vir aqui, a velocidade que a bola chega está nessa direção, né? Tem aqui o vetor velocidade, que estaria V1 em relação ali à horizontal, né? Oposto pelo vértice, aqui está o ângulo θ. Tá? Então a gente tem essas informações, o que a gente está procurando? Esta distância D, então se a gente considerar aqui que é a posição x0, né? A gente está procurando uma posição x1. Então na letra A ele quer saber essa posição x1. Na letra B e C ele quer saber o módulo da velocidade que a bola parte e em que ângulo que ela parte aí, para que aconteça essas condições em chegar a uma altura de 20 metros, que é a altura h, em um tempo de 4 segundos. Então, agora que a gente colocou aí o referencial, tá, e as condições que foram dadas, vamos falar das equações. Em x, né, o movimento em x, ele acontece com velocidade v0x constante. Tá? A velocidade em x ela é constante, ou seja, a mesma velocidade que parte aqui de x, né, a componente de x, é a mesma até o final. Então a gente só tem a equação da posição, que é a posição x é igual a uma posição inicial, mais essa velocidade v0x, que é constante, vezes um tempo. Para y, a gente tem que a aceleração de y ela é constante e ela é igual à gravidade. Só que a gente tem aí que a gravidade sempre é para baixo, né? Então, está contrária ao meu referencial. Então, a aceleração em y é negativa de menos a gravidade. Aí temos que a equação da velocidade para y, né? Se tem aceleração, a equação da velocidade é a integral da aceleração. Então, velocidade em y é uma velocidade inicial em y menos gt. Tá? O menos aqui da equação é devido à aceleração c menos g. E equação da posição, y vai ser uma posição y inicial, mais uma velocidade v0y vezes um tempo, menos a gravidade vezes um tempo ao quadrado, sobre 2. Então, essas são as equações aí, né, que a gente tem do movimento.
Caso seja necessário usar uma equação que não apareça o tempo, aí, se a gente isolar o tempo nessa equação aqui e substituir nessa, a gente chega na equação de Torricelli, né? Que é a velocidade y ao quadrado igual a velocidade inicial y ao quadrado menos 2 vezes a gravidade vezes o ΔY, tá? Caso seja necessário. Agora vamos analisar aí o que a gente quer calcular. Vamos equacionar. Na letra A, a gente quer calcular essa distância d, ou seja, quer calcular uma posição x1. Se quer calcular a posição x, tenho que usar a equação de x. Então, vamos escrever a equação para aquele x1, posição x1. Vai ser x1, né, igual a posição x0 mais v0x vezes o tempo, que é o tempo t1. A posição x0 é 0, que é onde eu coloquei o referencial. Essa posição x1 é o que ele está chamando de distância d. Então, eu vou substituir e escrever d igual a velocidade v0x vezes o tempo t1. Então, para achar o d, como ele já deu o tempo t1, que é 4 segundos, a gente precisa de v0x. Mas a gente não tem v0x. O que foi dado de informação, né? No ponto final, foi dado de informação a posição y. Então, eu tenho a posição final de y e a posição inicial, além do tempo. Então, se eu pegar a equação da posição para y, o único termo que eu não tenho é o termo da velocidade inicial de y. Então, eu posso calcular esse termo aqui. Então, aplicando a equação da posição para y, a gente pode escrever que y1 é igual a y0 mais o v0y vezes o tempo t1 menos a gravidade sobre 2 vezes o tempo t1 ao quadrado. Então, eu tenho aqui, a posição y0 é 0. A posição y1, se a gente substituir pelos valores, né, é 20 metros, que é a altura h. Então, vai ficar aqui 20 metros. Igual, velocidade vy, não tenho, v0y. Tempo, 4 segundos. Menos gravidade, 9,81, dividido por 2, na unidade de metros por segundo ao quadrado. Vezes o tempo é 4 ao quadrado em segundo ao quadrado. Aí a gente tem a condição de análise dimensional aqui. Segundo ao quadrado corta com segundo ao quadrado. Aqui vai sobrar só a unidade de metro, né? Então, isolando aqui o v0y, a gente vai ter que v0y é igual. Esse termo aqui fica desse lado, que é o 20 metros. Esse termo aqui passa para lá como menos, ou menos não, passa para lá como mais, né? Positivo. Aí a gente vai ter aqui, dá para simplificar, fica aqui 16 dividido por 2 dá 8. Então, fica 9,81 vezes 8, que vai ficar na unidade de metro. E a gente vai passar dividindo o 4 segundos. 4 segundos. Então, a gente vai ter aí v0y igual. Calculando, vai ser 20 mais 9,1 vezes 8 dividido por 4. Então, a gente sabe que v0y vale 24,62 metros por segundo. Agora que eu tenho a velocidade inicial em y, a gente pode achar essa velocidade v1 pela equação da velocidade em y. Então, a gente pode escrever que velocidade v1 em y é igual à velocidade inicial em y menos a gravidade vezes o tempo t1. Então, quem vai ser a componente v1y? Velocidade inicial em y. A gente achou 24,62 metros por segundo. Menos gravidade, 9,81 metros por segundo ao quadrado. Tempo t1, 4 segundos. Aí, segundo corta aqui com quadrado, fica metro por segundo, que é a unidade da velocidade. Então, a gente tem que v1y vai ser igual a 24,62 menos 9,81 vezes 4, né? 14,62, menos 14,62. Ah, aqui é importante, né? O sinal aqui que a gente
considera, né? A gente vai achar lá um negativo, ó, menos 14,62 metros por segundo. O que esse sinal de menos significa? Que a componente, ó, ela está para baixo, contra o meu referencial. Então, se a gente vir aqui, agora a gente vai precisar decompor, né? Então, eu tenho essa componente e tenho essa componente. Essa componente aqui é o V1, está sem o ângulo, seno de θ, que é a componente V1y, que é a componente em y. E essa aqui é V1 cosseno de θ, tá? Que é a componente V1x, tá? Que a gente vai ter lá que é constante. Então, em módulo V1, né? Portanto, a gente pode escrever aqui que V1y é igual a V1 seno de θ. O θ foi dado, então a gente acha a velocidade V1 como sendo V1y dividido pelo seno de θ. Vou pegar aqui em módulo para achar V1 em módulo, tá? Aquele menos 14,62, a referência aqui está para baixo, a componente. Então aqui a gente tem 14,62 em metros por segundo dividido pelo seno de θ. E o θ foi de 60 graus. Então a gente vai ter aí que V1 é igual a 14,62 dividido pelo seno de 60. A gente tem aí que um valor de 16, vou deixar aqui 8,88 e aqui eu vou arredondar para 2, tá? Vou deixar mais casas para não acumular tanto erros. Metros por segundo. Agora que eu tenho a componente V1, eu posso achar V1x, né? Ali eu posso dizer que V1x é igual a V1 vezes o cosseno do ângulo θ. Então, V1x é igual ao 16,882, né, vezes o cosseno de 60. Se não quiser acumular, eu pego o valor todo que já está na calculadora, multiplico pelo cosseno de 60. Então, a gente tem aí o valor que V1x é igual a 8,44, vou arredondar ali, 1 em metros por segundo, tá? Ah, mas eu tenho V1x. Ah, agora eu tenho que lembrar da teoria, né? V1x é constante, então V0x é igual a V1x também. Então, isso aqui é o nosso V0x. Então, portanto, podemos calcular D. A distância D vai ser V0x, ou seja, 8,441 metros por segundo, vezes o tempo T1, que é de 4 segundos. Segundo corta segundo, a distância D vai ser igual. Posso pegar o valor lá sem arredondar também e multiplicar por 4. Então, a gente tem aí a distância D como 33, agora vamos ver, né? Foram dadas aí a condição de 3 algarismos significativos aqui e aqui para o θ2. Então, menor 2, né? Então, a gente vou anotar aqui 33,76 metros, deixando aí com 2 algarismos significativos, que foi a menor quantidade dada. A gente pode arredondar aí, né? Aqui vai ter que arredondar para 34 metros, seria a resposta, tá? Então, a gente achou a distância D que ele pede. Agora, a gente tem aqui a componente inicial, ó. Se a gente fizer a decomposição para fazer a letra B e C, essa componente aqui, que é o V0x, né? Que a gente já sabe que vale 8,441, ele é dado aí por V0, tá com o ângulo cosseno de θ 0, tá? E temos essa componente aqui, que é o V0 vezes o seno de θ 0. Isso é igual a VY0. Tá?
de θ0. Bom, então a gente tem aí as duas componentes agora. Então a gente tem lá que V0x é igual a 8,441 metros por segundo. E temos aí que V0y é igual, a gente calculou, 24,62 metros por segundo. As duas componentes aqui inicial. Para achar o V0, a gente faz aí que V0 é a raiz quadrada das componentes ao quadrado, ou seja, 8,441 ao quadrado mais 24,62 ao quadrado. Então a gente vai ter aí um módulo, né, que é a letra B. Vou colocar aqui, letra B. V0 vai ser igual a 8,441 ao quadrado mais 24,62 ao quadrado. Tudo isso daí, tira a raiz quadrada, 26. Né? A gente pode deixar aí já arredondar para 2 algarismos significativos, seria 26, né, metros por segundo. Esse aí é o V0. Para achar o θ0, a gente pode usar o conceito de tangente. Né? A gente tem aí que a tangente de θ0 seria pegar aí a componente V0y e dividir pela componente V0x. Então, θ0 a gente acha como arquitangente, né? A tangente passa para lá como arquitangente, de V0y 24,62 metros por segundo, dividido por 8,441 metros por segundo, a unidade aqui simplifica. θ0, que é a dimensional, fica 24, dimensional não, em graus, né? 24,62 dividido por 8,441 igual, aqui ficou a dimensional, que é radianos. Aí o arquitangente disso, shift tangente a menos 1 da resposta, a gente vai ter ali 71 graus, né? Arredondando, né? Aqui para 2 algarismos significativos. Esse é o ângulo que a bola tem que partir para que consiga chegar em 4 segundos aqui e numa inclinação de 60 graus a velocidade ali final. Tá? Bom, eu espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!